Bom dia, amigos ouvintes. Estamos, em nome de nosso Senhor Jesus, dando início à live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco acerca, não deixa de sempre estar entrando no sofrimento das nações, né? Mas nós notamos que nós que somos carnais, né, nós tentamos pelo menos colocar as coisas no rumo certo, para que não venha dar errado depois. E notamos também que quem tem esse cuidado, essa prudência, né, ele geralmente ele se dá bem. Muitas vezes não dá assim tão bem como esperamos, mas, né, isso a gente do começo é que a gente prepara o jeito que a gente quer que vai ser o fim. Eu quero começar um bom dia a todos, né? E que o seu dia de hoje seja abençoado por Deus. Esse é o nosso desejo. Nós vemos que até na criação de uma família, o começo da família, se começar errado, vai terminar errado. O amor começa de uma maneira que a pessoa às vezes pensa que teria que ser diferente, que o outro jeito daria mais certo, que às vezes fica parecendo que está mais bem programado. Nem sempre, nem sempre. Nem tudo o que parece é aquilo que queremos que seja. Nós notamos, assim, casas que iniciou sua família, com seus primeiros filhos, alguns tendo só um, outros tendo mais, né? Como na minha família, por exemplo, nós fomos 13, né? 3 faleceram logo no início, mas continuou com 10 pessoas. E a gente é contra qualquer tipo de agressão a crianças. Assim também como somos contra filhos agredindo os pais, né? E nós encontramos em vários lugares na Bíblia mandando tratar os filhos com um pouco mais de, digamos assim, de cuidado acerca da educação dele. Às vezes tem pai ou mãe que diz para um filho que ainda está precisando de muitos cuidados, porque ainda muito criança ainda, né? Então, a dedicação em torno de que ele seja alguém está na cabeça do adulto. E às vezes essa criança, eu tenho visto muito, quer uma coisa. E uma coisa que não pode ser dada a ele, pode fazer mal, pode correr perigo, pode fazer alguma coisa assim. Mas ele começa a pular, a gritar, né? E às vezes até xingam a mãe, né?
outros arriscam até a bater. Eu vi uma cena terrível um dia, que não vou esquecer nunca mais. Num ponto de ônibus, numa cidade grande, tinha uma senhora ali esperando o ônibus. E com uma criança já grandinha. Já não era mais uma criança totalmente de colo. Poderia até horas para carinho, se estivesse sentada, colocá-la no colo, né? E oferecer carinho. Mas acontece que essa criança já não era tão pequena, muito pesada, e a mãe segurado ali na mãozinha dela. E ela dizendo assim que queria colo, né? Era um absurdo, porque já não era mais tão criança assim como eu estou dizendo. E foi lutando, foi fazendo escândalo, e no ponto de ônibus tinha muita gente, e foi até que a mãe arriscou. Pegou nos braços. E foi tentar explicar para ela, para aquela criança, que ela estava grande e ela não suportava o peso, o ônibus estava demorando. E a criança começou a discutir com a mãe. E eu, muito próximo, prestando atenção naquilo. A mãe com os dois braços ocupados, porque tinha que segurar uma criança já de certo tamanho, né? E ela começou a espancar a mãe, com tapas em cima dos ouvidos, no rosto, em cima dos olhos. E ela, com os ocupados, não tinha nem como se defender, porque não era tão criança assim mais, como eu estou dizendo. E dizendo, eu te bato, vou te bater. E quando alcançava, puxava os cabelos e espancando a mulher. Essa criança tinha mais ou menos assim, em torno de uns 5 anos, talvez. Imagina o peso que teria, né? E foi indo assim, bateu na mãe em pleno público, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que o tipo de amor que essa mãe estava tendo sobre uma criança explosiva, tal como essa, esse era o amor verdadeiro? Pois eu digo para você que não. Porque era apenas um treinamento que ela estava dando, mesmo que não fosse a intenção dessa mãe. Ela estava treinando essa criança a fazer o mesmo ou querer fazer o mesmo com os outros mais para frente, certo? E aí entraria, essa criança ia tentar bater no rosto de alguém e poderia perder a vida, né? E até ditado por aí que a resposta de um tapa na cara, eles dizem assim grosseiramente, é um tiro ou uma facada. Não é isso? Então esse não era o exemplo certo de amor dado a uma criança. Por isso o provérbio diz assim, não poupeis a vara aos vossos filhos, que nem por isso morrerá. E tem outro lugar que diz assim, porque fazendo isso você livrará a alma, a vida dele do inferno. Porque vai começar a querer bater em todo mundo. Ele pede uma coisa que nem é tão necessária, cai de cima dos pais, vai pressionando. O único jeito é nós comprar isso para ele ou para ela. Nem precisava disso. Está ensinando essa criança
a não fazer economia das coisas, procurar adquirir a qualquer preço, de qualquer forma, a coisa que eles inventarem na cabeça. E o mundo não é assim. O mundo não é assim. Para se viver melhor, tem que planejar melhor. Aí, quando uma criança daquela que estava espancando a mãe ali crescesse mais um pouco, ela não ia ter dó da mãe, não. Ela já não estava tendo. Né? Estava ali treinando para ser uma criança totalmente indiscreta, porque no meio do público já estava sendo uma atriz de um escândalo e não estava ligando que alguém visse e não gostasse, achasse estranho. Ela não estava importando com nada. E no futuro, a mesma coisa. Não vai querer saber de nada, vai querer pisar em todo mundo e vai se dar mal. E aí? A Bíblia está dizendo assim, ó, ensinai aos seus filhos o caminho que deve andar, para que, mesmo quando crescerem, não venham se desviar dele. E disse mais, para que a maldade dos filhos não venha cair sobre os pais. Porque os pais são responsáveis na criação dos seus filhos. Às vezes, eu também já vi acontecer. Uma janela de vidro, um pessoal muito maravilhoso, vizinhos ótimos, trabalhadores. E uma criança, já que não era tão criança assim, porque já tinha aí seus 8, 9 anos, arrumou lá uma baladeira ou estilingue, assim como alguém conhece, e quebrou todos os vidros da janela desse pessoal. Quando eles chegaram do serviço, porque não ficava ninguém em casa, todo mundo ali trabalhando, estava só os traçalhos ali. A mulher procurou a mãe daquele indivíduo, né? Criança, né? Mas não vê aí o que estão falando, está falando que seres aí já com 17 anos de idade é criança. Quem é o louco será que inventou essa lei? Porque eu, desde dos meus 8, 10 anos de idade, eu pegava de igual para igual no trabalho. Estou vivo aqui, ó. Certo? Não, tem que estudar, tem que não sei o que, é menor. É menor, mas corta o pescoço da avó dele e joga futebol, como passou na televisão um tempo. É menor, mas dá desgosto para a mãe dele. Desrespeito. Não tem respeito pelos pais. E por ninguém, né? Você imagina uma pessoa dessa, me permita, me desculpe, um animal desse está na maior força da sua juventude, porque eu passei por essa idade, não me venha com mentira, que uma pessoa com 17 anos de idade, só se ele for um deficiente, nasceu deficiente mental, ou mesmo, sei lá, tem que estar trabalhando, não é tratando de um elemento desse de pão e mel, para dar oportunidade para as meia-noite, madrugada, só tem 17 anos ou 16, mas os pais estão sem dormir, preocupados.
E não venha me dizer que nessa soltagem para que ele viva dissolutamente, ele está aprendendo a rezar, que não está não, viu? As madrugadas não tem ninguém, ou quase ninguém, porque se essa pessoa for honesta, ele está cansado, ele estava trabalhando. Se ele for um bom caráter, ele está fugindo da aparência do mal. Porque pode acontecer, quem anda as madrugadas aí, a não ser que tenha necessidade, ou venha do serviço, que talvez ele trabalhe à noite. E o resto é o resto, meu irmão. É por isso que às vezes depois vamos clamar no pé de Deus o porquê minha casa virou isso. Ora, por quê? Por quê, ué? Porque deixou de agir. Não agiu da maneira correta. E o pior, se atacasse só esses maus educadores, que geralmente quem não educa é porque também não teve uma educação adequada. Porque se ele tivesse, ele teria aprendido como que se coloca uma criança na linha, como se diz. E aí, quando aquela dona da casa com os seus vitrôs, todos estraçalhados, sabia de quem era, né? Procurou a mãe do elemento. Essa chamada criança, né? Porque se faltar 2 dias para completar 18 anos, não pode aí não. Tem que ir aí para... É triste isso aí, viu? E quando ela falou para a mãe desse elementozinho, tipo de dizer, esse animalzinho, que eu não tinha mais idade, eu passei por todas essas idades, será que eu sou louco? Ou o povo de hoje é diferente? Aí, quando ela falou para ela, falou, olha, vamos olhar minha casa, como que ficou. Dona, não vou citar o nome, não posso. A resposta dela foi o seguinte: eu não vou bater no meu filho, se você for a boa, bate no meu filho. E não vou pagar porcaria nenhuma. E o elemento que fez isso, aquela criança, né? Oh, meu Deus. Escutando tudo. Logo a mãe passa a mão num pedaço de pau e disse, sai da minha frente senão eu te arrebento. No meu filho mando eu. E teve um senhor, na hora, que era até parente da mãe, dessa pestinha, né? Falou para ela, falou assim, olha, não faça tal coisa, você está ensinando o seu filho a virar um bandido no futuro. Acerta com a mulher o prejuízo que ela teve, pede desculpa a essa pessoa e castiga o seu filho para ele não fazer de novo. Diz para ele o que vai acontecer se ele continuar assim, porque o mundo tem para oferecer para ele. Você já sabe a resposta, talvez. Ela foi e virou. E era pai. Vou abrir um pouco o jogo. Quem falou, deu esse conselho, era pai dela. Certo? Ela virou e disse, não, é porque simplesmente você está contra o meu filho, mas quem manda nele sou eu. E querendo esporriteá-la. A mulher, dona da casa. Aí ele foi e disse para ela, falou, pois então espera. Deixa ele acabar de crescer, né? Ficar adulto. E você me diz depois o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele já estava grande, em pouco tempo ele chegou aos 12 anos de idade.
ele começou a espancar o que ele achava na frente. E já começou no mundo das drogas. E sabe o que está acontecendo? Até hoje ele está nas drogas. E sabe o que está acontecendo dentro da casa da mãe que defendeu ele para fazer aquela maldade? Até dando uma de matadora, né? A paulada, né? Ele não chegou a fazer, mas ela pegou a proposital. Hoje esse elemento vive dentro da casa. Arrumou algumas mulheres, mas ninguém aguentou ele, que morar com o diabo é a pior das opções que tem, né? Uma pessoa dessa é o próprio diabo. E o pior, para ele chegar essa ajuda para transformar no Satanás, a mãe o ajudou, certo? Contribuiu. Então hoje, nós sofremos porque tem hora que, por falta de pensar um pouco, nós colocamos Deus como idiota. Ele nos ensinou tudo que teria que ser educado essas crianças para aprender o caminho que devem andar. Isso é, respeitar os outros, para que não viesse até perder a vida uma hora que alguém perde a cabeça e faz uma besteira, né? Porque depois quem vai ser castigado é ele, certo? Agora é o seguinte, ó fulana, chamando por nome, eu quero tanto de dinheiro, e se ele chegou em casa foi 11 horas da noite, você me arruma esse dinheiro até daqui 2 horas? Pobre, não tem onde arrumar, sai pedir misericórdia nas casas, porque senão ele pega e amarra em bujões do fogão e anuncia o detonamento das próprias pessoas de casa. Mas até hoje não pode tocar nesse elemento que parte para cima. Agora eu faço uma pergunta. Tem condições de você ter dó de todas as pessoas? É o mesmo que você está ofendendo a Deus. Porque nós plantamos e por isso temos que colher. No Provérbio 14, capítulo 14, o primeiro versículo, ele é importante se ler mais quantidades, mas vou ler só o primeiro versículo, porque dá encaixe no que eu estou falando. A mulher sábia edifica sua casa. Quer dizer, uma mulher sábia, ela põe a casa no nível. Ela é sábia, né? Está falando já. Ela é sábia. Mas a insensata, ou em outra tradução, tola, inexperiente, ou não procura com zelo a descobrir, estou usando um pouco das minhas palavras, cortando o versículo, né? Em partes. Mas a insensata com as próprias mãos a derruba, acaba com tudo. A mulher é a peça mais perfeita que tem para cuidar dos rumos da casa, apesar que tem homens ignorantes que acham que é o machão, né? E que a mulher é apenas uma parte dos móveis de casa. Não que eu estou dizendo que todas elas merecem tamanho elogio, certo? Mas que elas não são assim também. Elas têm uma vida, elas têm sentimento, elas têm carinho para dar e desejo também de receber carinho. E considerada, né? Por quê? Qual a diferença? Qual a diferença? Uma vida tão importante, qual Deus viu que era tão importante, que no livro de Coríntios,
Está falando que ela foi dada para ser a glória do homem. Apesar, né, que é triste, mas as mesmas mulheres sabem disso, né? Que tem algumas, lembre bem, não estou atingindo o mundo de ninguém aqui, porque senão vão querer me perseguir. As próprias mulheres sabem que existe delas que, em vez de ser essa glória que Deus mandou para que ela fosse a glória do homem, está muito bem explicado, e o homem a glória de Deus. As mesmas mulheres que têm aí o seu caráter inibado, né? Sabe que tem delas que vêm não para ser a glória, mas para ser o inferno. Certo? Apesar que depois quebra tudo para cima dessas pessoas que pensam assim, porque a mulher nunca vai deixar de ser a dona da casa. Ela é a chefe da casa. Ela tem uma maneira delicada de ação. Ela sabe colocar as coisas tudo no lugar, quanto nós, homens, não temos essa habilidade, né, que ela tem. E, às vezes, com muito mais desenvolvimento mental do que o homem. Temos que aceitar isso. Não é que temos que aceitar. Temos que ficar no nosso lugar, respeitar para ser respeitado. Então o mundo tornou-se isso por causa dessas coisas. A maneira de ensinamento, quando a gente deixa que o filho faça barbaridades, é porque nós temos a mesma qualidade que ele. Porque se não tivéssemos, nós o cortaria, como diz o ditado, esse barato dele aí, você entendeu? Ah, você quer criar o filho então? Não, com todo carinho. Tanto carinho que eu não quero ver ele depois com a bala no meio da testa, né? Não é que eu estou desejando isso, não. Que alguém pode dizer, esse cara é louco. Não, eu não estou desejando isso. Eu estou falando de acontecimentos que acontecem sempre com essas pessoas semi-loucas, mal criadas, certo? Quando crescem, parece não dever obrigação nenhuma às mães e nem aos pais, certo? Aí ele sai detonando tudo, bate no peito e diz, aqui sou eu, para cima de mim só Deus. Quem é que já não viu essas palavras por aí? Mas tem muita coisa para cima dele que nem precisa ser Deus. O respeito que essa pessoa deixa de ter aos outros, ele vai deixando de ser respeitado. E quanto mais ele for ficando valente, mais as pessoas que também não estão somando com nada se preparam para encarar a fera. Ele vai conquistando o perigo que ele aprendeu com os pais. Muitas vezes não, mas quase sempre é. Que precisava a lição inicial. O que era o mundo? O que você vai receber se você fizer o contrário do que devia? O que vai acontecer com você se você estourar todo o seu dinheiro e depois as suas dívidas, a sua casa, a sua maneira de você viver num lugar como esse, o mundo? Porque quando Deus manda chuva aqui, é simplesmente para nascer as coisas que plantamos. Tem que ter de nós uma atitude. Mas lá do céu, ele não está mandando chuvas das coisas que nós precisamos, não. Ele está nos abençoando o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa maneira de comportamento, a nossa educação
o nosso respeito pelo o próximo, pelos filhos, que a Bíblia também diz para não sufocá-los, né? Porque eles também têm sentimento e eles, se você... Ele vai crescendo, quando ele começar a ter entendimento, ele vai saber se está sendo castigado sem merecer, e não tem porquê ele criando amor a essa pessoa que o massacra, certo? É tudo nos seus devidos lugares. Então, prezado ouvinte, eu quero agradecer os anjos do Senhor, que venham trazer sabedoria a cada um de nós. Eu quero agradecer a Deus acima de todas as coisas e pedir por suas casas, por sua saúde, pelo bem da sua vida. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.